já sabemos que temos que respeitar as afinidades mínimas do relacionamento. Por exemplo, qual é o meu propósito de vida, qual é o propósito de vida da outra pessoa. Porque se o meu propósito de vida é andar pelo mundo, ir trabalhar para fora, não passa por ter filhos, passa por trabalhar fora, conhecer outros países, escrever um livro à sombra de uma bananeira, e se o meu companheiro ou a minha companheira querem ter uma família, ter uma casa, ter um quintal para plantar bananas e ter 3 cães, então o que é que nós estamos a fazer quando insistimos numa relação em que a base, que é o propósito de vida, a filosofia de vida, não vai ser conjunta? Então, a primeira coisa, efetivamente, depois de passar à fase da paixão e das borboletas no estômago, é o propósito de vida. Qual é a filosofia de vida? A minha filosofia e a do outro. Depois, a comunicação. A comunicação é a base de todas as relações e é onde as relações falham maioritariamente, porque nós não somos ensinados a comunicar. Desde que somos pequeninos não somos ensinados a comunicar, nós não assumimos a responsabilidade pelas nossas ações e não comunicamos convenientemente, não especificamos aquilo que queremos convenientemente e não perguntamos especificamente ao outro o que é que ele precisa, o que é que ele quer convenientemente. Então a comunicação, que sem dúvida é a base de todas as relações, e não são só as relações conjugais, são as relações de trabalho, são as relações familiares, a comunicação é extremamente importante. Eu sou muito a favor que os casais façam terapia de casal para aprenderem a comunicar, porque o ser humano, por déficit generalizado, não sabe comunicar. A maioria das pessoas que nós vemos não sabe comunicar. Então, é muito importante que possam investir uma parte das vossas finanças, e já falo muito em prosperidade, portanto também falo em investimento, então é muito importante que possam investir uma parte das vossas finanças num tema que se chama a comunicação. E há terapeutas, coaches que nos vão ensinar a comunicar um com o outro e fazermos jogos para aprendermos a comunicar, e que sem dúvida vamos levar isto para as outras relações da nossa vida. Depois, a questão das afinidades mínimas, portanto já falamos no propósito de vida, já falamos na questão da comunicação, falamos na questão da ternura, da emocionalidade, da sensualidade, da sexualidade, portanto, o que é importante para mim, o que é importante para o outro, quais são as necessidades que eu tenho físicas e corporais e quais são as necessidades do outro, porque minimamente devemos estar conjugados. Porque se eu tenho muita necessidade física e o outro tem muito pouca necessidade física, a longo prazo isso pode ser um problema, então deve ser negociado, obviamente. O conceito de família, o conceito mais alargado de família, se querem ou não ter filhos, quais são os planos, então estas são as afinidades mínimas que devemos suprir antes de podermos passar para uma relação mais estável ou mais duradoura. Quais são as outras afinidades que devemos ter cuidado para nos valorizarmos a nós próprios e não permitirmos que a certa altura já não tenhamos as nossas características de personalidade? Tem a ver com a alimentação. Por exemplo, não posso eu, à namoreira, estar com uma pessoa que coma determinadas comidas que eu não iria suportar. Não quer dizer que o meu companheiro não possa ir ao restaurante e comer o que ele quiser, mas provavelmente em casa não será admissível que, tendo eu um estilo de vida e uma dieta tão cuidadosa, tão anti-inflamatória, que eu possa aceitar que haja, obviamente, salvo as devidas exceções de festas, casamentos e romarias, um estilo contrário. Não posso estar com uma pessoa que não queira fazer exercício físico, que não entenda a importância do exercício físico. Então, todos nós temos que ver, em termos da alimentação, em termos do sono, quais são as características do sono, as minhas e as do meu companheiro, ou o meu companheiro futuro, que se calhar não vai ser futuro, porque eu já não estou, agora estão a fazer a checklist e estão a ver que se calhar a coisa já vai dar para o todo. A alimentação, o sono, o exercício físico, a formação, obviamente que também é importante, embora é muito bonito, como é que diz a música, o amor e uma cabana, mas há momentos da nossa vida em que, se existe uma diferença tão grande de formação e de cultura, muitas vezes estas diferenças tornam-se incompatíveis.
Como é que é o estilo de vida? Portanto, é isto que estamos a falar. O meu estilo de vida e o estilo de vida do outro, e se são complementares e se conseguem, digamos, misturar, digamos assim. E depois outras afinidades, como por exemplo os amigos, não é? Eu tenho muitos amigos, o outro não tem amigos, mas ele convive com os meus amigos, ou não quer conviver com os meus amigos, ou quer-me só para ele. O dinheiro. O que é que eu penso do dinheiro? O que é que o outro pensa do dinheiro? Isto é compatível ou é incompatível? E os passatempos, na generalidade, os tempos livres, são extremamente importantes para nós compreendermos então se eu consigo, a questão toda está em nós. O outro está atraído por mim de alguma forma e ele atraiu-me para ele de alguma forma, pela lei da vibração universal. Então a questão é compatível viver com esta pessoa desta forma? Ou há incompatibilidades básicas? Pergunta número 1. Pergunta número 2. Podem ser trabalhadas? Podem ser negociadas? A comunicação vai nos levar a um ponto de encontro? Eu gosto de sair à noite uma vez por mês. O outro gosta de sair todas as sextas-feiras, a de borracheira até às 4 da manhã. Consigo negociar isto para 2 vezes por mês? Eu saio uma vez, ele sai 2? Então, todos estes pontos devem ser conversados, especificados e flexibilizados, obviamente. E são importantes para que eu não perca a minha identidade. Toda esta conversa de hoje, que o título da nossa conversa de hoje, acerca da vida amorosa, que tem a ver com uma sensação que temos muito na prática clínica diária do dia-a-dia, são as queixas das pessoas que ao fim de 20 anos de estarem com alguém, que se separam por algum motivo e que chegam à conclusão que se anularam ao largo desses 20 anos. Então, para que nós não nos anulemos, a primeira coisa é saber que nos temos que amar a nós próprios e valorizar a nós próprios. E depois compreendermos se estas diferenças que temos em relação aos outros são incompatibilidades, porque uma coisa é a diferença, outra coisa é a incompatibilidade. Quando chegamos a este ponto, ao tentarmos ver as coisas na perspectiva do outro, compreendermos que efetivamente a forma como vivemos pode ser sintonizada, digamos assim. Quando eu tenho claro que ninguém me vai fazer feliz, eu sou feliz e o outro acrescenta algo à minha felicidade. Quando eu tenho claro que também ninguém tem responsabilidade pelos acontecimentos da minha vida, a não ser eu. Quando eu tenho claro que consigo viver com outra pessoa sem perder a minha identidade, pelo contrário, em que eu consigo ser eu própria, consigo ser eu verdadeira, a minha essência, que é supostamente por isso que o outro se apaixona por nós, então sem dúvida que esses casos específicos e que são ótimos, aí as relações sobrevivem ao passar do tempo. Todos sabemos, principalmente os que já têm alguns cabelitos brancos, que eu já tenho aqui alguns cabelitos brancos, todos sabemos que as relações que se prolongam no tempo têm crises e a ultrapassagem das crises fortalecem as relações. Não são as crises que acabam as relações, são as incompatibilidades que as pessoas não conseguem flexibilizar. Portanto, vamos evitar idealizar os nossos parceiros, vamos evitar ter expectativas que não correspondem à realidade, vamos evitar ter ciúmes, vamos evitar que os relacionamentos caiam na rotina ou que os relacionamentos caiam na incomodidade, vamos favorecer a comunicação em vez da discussão e, sem dúvida, que é o ponto-chave com que vou fechar a palestra, o mantermos a nossa personalidade, o mantermos a nossa individualidade. Lembrem-se que antes de sermos um casal de indivíduos, somos seres individuais. E isto é o que faz com que eu saiba que eu vou dar o melhor de mim, que me vou melhorar a mim própria e que se algum dia passa algo em que os nossos caminhos já não se cruzam no plano físico, eu sei que eu vou continuar a ser eu e que eu fiz o melhor de mim. Isso é o suficiente para que tenha valido a pena e, portanto, não haja arrependimentos.